Ribeirão Preto teve a maior abstenção da história da cidade, ficando acima de 32%. Agora, os dois candidatos ao segundo turno correm contra o tempo para conquistar confiança e levar de volta o eleitor para a urna. Ter um capítulo negativo nas eleições 2020, o alto índice de abstenção que ficou acima de 32%. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, 143.337 eleitores não compareceram às urnas, o que coloca a cidade acima da média estadual e nacional. Situação preocupante, na opinião deste advogado e especialista em direito eleitoral. A gente sempre vê esse apolitismo, né, como uma reação ruim para a democracia, porque a gente espera que o eleitor cada vez mais se identifique com os projetos, se identifique com as plataformas e, de fato, vá votar, que ele escolha, sim, que ele tome as suas decisões e delibere no contexto democrático. Não foi a primeira vez que Ribeirão Preto teve uma alta taxa de abstenção. Nas eleições municipais de 2016, isso representou 27,5%. Este cientista político pontua alguns fatores que podem ter contribuído para a desistência do eleitor. Nós tivemos uma variável importante que é a pandemia. Muitas pessoas não quiseram sair de casa, não quiseram se expor ao contágio, ao vírus, apesar de todos os métodos, de todas as medidas de prevenção. Nós tivemos também a questão da falta de perspectiva e da descrença das instituições tradicionais. Muitos cidadãos estão descrentes com essa política tradicional e não acreditam que o voto vai mudar muita coisa. Isso é uma tendência no Brasil que reverberou também em Ribeirão Preto. A facilidade para justificar é outro fator que contribuiu para o alto índice de abstenção. A multa é irrisória para quem não fizer a justificativa. Então, muitas pessoas optam por ficar em casa. O grande desafio dessa reta final de segundo turno para os candidatos será tentar atrair a atenção desses eleitores que não foram às urnas no último dia 15 de novembro. Talvez Duarte Nogueira e Sueli Vilela ainda não tenham despertado o interesse dessa parte do eleitorado. E para isso acontecer, algo precisa mudar. Primeiro, é a questão da provável queda de arrecadação por conta da pandemia, né? O enfrentamento pós-pandemia é fundamental. A ampliação de creches e a organização do retorno pós-pandemia também é uma questão fundamental a ser debatida, né? Saber fazer frente a essa demanda reprimida na saúde que vai explodir lá na frente. O ponto positivo para os dois candidatos será o tempo de TV. No segundo turno, os programas de Sueli Vilela e Duarte Nogueira terão a mesma duração. Um tempo maior para apresentar as propostas poderá ajudar a clarear as ideias de quem ainda estiver indeciso. Pelo fato de haver mais propaganda, o fato de haver mais recursos e do fato da disputa se tornar mais acirrada, essa abstenção diminua, ou seja, o eleitor vai ser levado às urnas para decidir mesmo. Outro fator são as alianças com os candidatos que foram derrotados no primeiro turno. Eles podem ajudar nessa reta final a despertar o interesse de quem ainda não saiu de casa para exercer o voto. Para o eleitor se deslocar, para o eleitor depositar o seu voto, ele necessariamente precisa ter um grande motivo para fazer isso. Somente o voto obrigatório não justifica, porque, como eu disse, você justificar o voto, você comprovar que você não quis votar, não é tão difícil. Rafael Aguiar nas eleições 2020 para o Jornal da Clube.